Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apontou a existência de indícios de envolvimento do ministro da Casa Civil, Rui Costa, em crimes praticados, naquela compra dos respiradores durante a sua gestão como governador da Bahia. O procurador escreveu que o ex-governador assinou o contrato com previsão de pagamento antecipado integral e sem garantias ao ente público. Por isso que ele pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que envie o inquérito sobre esse caso para a retomada das investigações no Tribunal Superior de Justiça. O ministro Flávio Dino foi procurado assim que recebeu essa denúncia e informou que a petição ainda vai ser analisada. E Flávio Dino, ele era governador no momento, viu, pessoal? Ele era governador durante o período da pandemia, ele era governador do Maranhão, não é? E ele fazia parte do mesmo grupo do Consórcio Nordeste. Ele não era companheiro de partido, mas era companheiro de espectro político de Rui Costa. E todos os governadores do Consórcio Nordeste, de certa forma, foram apontados e, eventualmente, podem ser responsabilizados também. A gente tem que lembrar que o Rio Grande do Norte foi o único estado do Brasil que teve uma CPI que tratou sobre a compra dos respiradores, que foi uma compra fajuta, realizada pelo Consórcio Nordeste. Aqui foi presidida pelo ex-deputado Kelps Lima, inclusive ouviu muita gente, não conseguiu ouvir Rui Costa, mas ouviu pessoas relacionadas ao gabinete civil do governo da Bahia à época, como Bruno Dauster também, e o próprio Carlos Gabas, que era secretário-geral do Consórcio Nordeste. Ele também foi intimado a depor aqui em Natal. Então a gente tem uma gama de elementos que foram conseguidos a partir dessa CPI aqui da Assembleia Legislativa. O próprio deputado Kelps Lima, ele falou que boa parte do que havia sido coletado não foi ainda abordado de maneira pública. E temos que lembrar, lobistas falaram que participaram desse esquema fraudulento. A Hempcare, que foi a empresa contratada para fazer a venda dos respiradores, nunca teve nenhuma venda, e isso foi uma empresa criada para produção de produtos relacionados ao canabidiol, a cannabis, e ela foi contratada para fazer respiradores sem nenhum tipo de expertise, e os respiradores foram entregues somente em uma prefeitura, que foi a da Araraquara, que era uma prefeitura comandada por Edinho Silva, ex-ministro do PT. Então tem uma gama de irregularidades que ficaram comprovadas. O cerne de tudo, o epicentro da picaretagem foi o governo da Bahia. Ocorreram prisões por parte da Polícia Civil a pessoas do governo da Bahia naquela época. Claro, todas as prisões já relaxadas. E Rui Costa nunca se pronunciou oficialmente sobre isso e nunca foi implicado. A gente sabe que o PT não tem nenhum problema em ter nos seus quadros corruptos, tanto condenados quanto investigados. O próprio presidente Lula já tem condenações e outras pessoas também têm condenações criminais. Mas agora, nesse caso, é o ministro da Casa Civil, mais uma vez com um caso vindo à tona, e dessa vez pelo Ministério Público Federal. Virginia Celli, essa investigação estava parada desde maio deste ano. De que forma um inquérito como esse pode respingar na governadora Fátima Bezerra, que também faz parte do Consórcio Nordeste na época? Bom, o próprio processo de compra dos respiradores já culminou aí, a Justiça do Rio Grande do Norte já determinou a devolução aí dos 5 milhões de reais que o Rio Grande do Norte entregou ao Consórcio Nordeste de uma forma, naquela época, sem nenhum precedente na história de se entregar dinheiro público. O governo não recebeu, tá? Porque foi um dinheiro que foi colocado, era uma situação emergencial, claro, mas ele foi colocado assim como quem transfere um Pix de uma pessoa para outra sem nenhum tipo de critério de entrega desses recursos. Então, a própria Justiça já traz aqui, recai sobre o Rio Grande do Norte a devolução desse dinheiro, 5 milhões de reais. O que é que chama a atenção, Júlio Pinheiro, nesse caso? É que o pedido do procurador Gonet caiu para um dos envolvidos, como você citava. No mínimo, ele poderia ter alegado suspeição nesse processo. Se Alexandre de Moraes não alegou, imagine Flávio Dino. Pois é, então vai recair sobre ele, sobre o ministro Dino, uma decisão de de reabrir esse processo aí, não para ser analisado pelo Supremo, mas na instância do Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Dificilmente, Júlio Pinheiro, não vai ter nada. Pode ser aceita essa assinatura de Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, para que esse processo seja retomado para uma investigação. Ele está sendo reaberto, a possibilidade de reabertura para a investigação na véspera de um processo eleitoral. Sim, isso aí já exatamente. Entrando na resposta da minha cara Lice Viana, que faz essa provocação na manhã. Uma coisa era deixar esse processo adormecido, mas se ele for reaberto, a gente vai conviver aí nas vésperas aí de um processo eleitoral, quando a maioria desses governadores vai ser candidato ou à reeleição ou vai disputar
disputaram uma vaga para o Senado. E só lembrar, para deixar muito claro aqui, a governadora Fátima Bezerra, ela chegou a ser citada, sim, na CPI da Covid aqui da Assembleia Legislativa, mas ela não teve, ficou muito claro que ela não teve, não partiu dela a iniciativa da compra dos respiradores. Não, isso aí tem que ficar claro também, muito claro, porque o governo do Estado ele foi instado pelo Consórcio Nordeste e o andamento, e eu também não estou fazendo aqui uma responsabilização dizendo que ele participou de qualquer tipo de maracutaia, mas foi o ex-secretário de Saúde, Cipriano Maia, que participou e fez assinatura para o encaminhamento, e naquela época era tudo de urgência mesmo. Mas você não acha que o fato de participar é você estar conivente também, Júlio? Ou ter sido lesado pelo próprio consórcio. A gente tem que dar pelo menos o benefício da dúvida aí, porque é lógico que quem estava articulando inicialmente isso era o próprio coração do consórcio Nordeste, que tinha Carlos Gabas, Rui Costa e o chefe do gabinete civil da época do governo da Bahia. Mas a gente sabe que há implicações para pessoas que participaram aqui, se eles não tiveram a intenção de causar um dano ao erário público, no mínimo foram, claro, irresponsáveis ao fazer o encaminhamento de recursos tão vultuosos para uma empresa que não tinha nenhum expertise para fazer respiradores. Muito bem, a gente vai acompanhar. Esse caso envolve prejuízo de 48 milhões de reais, gente, na compra dos respiradores. Eu costumo falar 5 milhões aqui do RN. Olha, né? gente, costumo 2020. falar que costumam dizer que o eleitor tem memória curta, mas eu acho que nesse caso sempre vai ter ali uma espinhazinha que dói, principalmente quando a gente fala com relação ao consórcio Nordeste. Vamos acompanhar os desdobramentos, viu? 8 horas e 27 minutos. Repita. 8h27, vamos falar